Estou de volta para a nossa corrente do bem. Bem, nesse vídeo eu vou falar o que um bom líder precisa entender. Sabe o que? Comportamento humano. Não posso esquecer de te falar sobre a nossa corrente do bem. Você tem um compromisso aí de fazer o Tsunami. Eu sou a Miriam Oliveira, tenho a missão de aprender e ensinar para o mundo transformar através da nossa ação. Então a ação que eu vou pedir para você agora, curta, compartilhe, pelo menos com 3 pessoinhas e vamos fazer o Tsunami da transformação. Combinado? Esse é o compromisso nosso aí. Bem, hoje nós vamos falar sobre comportamento humano. E não tem jeito de eu começar a falar sobre comportamento antes de te questionar o seguinte: o que é mais fácil mudar? Crença ou comportamento? Vamos paralisar e pensar? E aí? A forma de pensar e agir do ser humano é fascinante e desperta muita curiosidade. E a gente vai discutir sobre esse comportamento, que é estudado há centenas de anos com os objetivos de entender melhor as pessoas e as suas necessidades. Ele é definido como uma ação e reação de alguém diante dos estímulos sociais e dos sentimentos das necessidades mais íntimas, até mesmo a combinação. O comportamento é basicamente a forma que as pessoas lidam e reagem aos estímulos que ela recebe. E aí o comportamento humano pode ser definido como um conjunto de todas as ações físicas e emoções que estão associadas a um indivíduo ou mesmo a um grupo social. E é um mapeamento desses diferentes modos de pensar e agir permite identificar essas reações mais comuns e as situações específicas, dada a natureza que a gente tem aí da escolha individual. Nunca é possível determinar com precisão a um padrão de comportamento se ele vai ser repetido ou não. Isso nos faz lembrar que comportamento humano é um assunto complexo. Então, o que define o comportamento humano, Miriam? São definidos esses comportamentos? Por que agimos da forma que agimos? E como os padrões se transformam ao longo do ano, do tempo, né, de desenvolvimento? As respostas para todas essas perguntas, né, estão na questão que como ocupamos esse mundo e as possibilidades que elas nos representam. Desde que nascemos até chegarmos à vida adulta, passamos por incontáveis mudanças. A gente muda diariamente. E é a partir desse processo que pouco a pouco vamos mudando, vai definindo a nossa personalidade, as nossas características, reações e coloca em nosso caminho. Toda essa transformação e definição são influenciadas pelo meio que estamos inseridos. As pessoas com quais interagimos, os detalhes, né, da nossa cultura, da onde nós estamos e que somos expostos. Assim, cada um desses fatores tem influência no processo dessa construção do nosso comportamento humano, tanto no nível individual quanto no coletivo. Alguns desses instintivos, como tirar a mão ao contato com uma superfície quente, ou outros são consolidados a partir da repetição e a definição sociais de certos erros da moral ou imoral. Então, por que compreender o comportamento humano é tão importante? Enquanto seres humanos, entender a nossa origem, a característica do comportamento é uma forma da gente compreender a nossa própria existência. Quem é você? Né? Ou seja, jogar à luz ao entendimento básico de como evoluímos ou moldamos hábitos e costumes com que passamos ao longo do tempo, desde os tempos primitivos. E também entender a diferenciar esse instinto de desejo ou objetivo. Então, em resumo, é importante para perceber como chegamos até aqui, quais são as nossas perspectivas e toda essa construção histórica que tem um modo de você individualmente agir e que da próxima vez você vai avaliar como vai trabalhar aquilo. Então pensa num assalto, num emprego, numa proposta de emprego. Isso tudo diferencia a forma como que você está agindo. E aí a gente tem algumas características que a gente precisa ser trabalhada. Uma delas é praticar o autoconhecimento, praticar a empatia, melhorar as relações interpessoais, aperfeiçoar a comunicação, antever a reação do outro, desenvolver a visão sistêmica de um todo, como que eu preciso trabalhar isso. Todos os benefícios que acabamos aí de falar têm uma ligação direta ou indireta com o entendimento das nossas relações da sociedade. E isso não é por acaso.
Porque entender o comportamento humano, você se sente então apto a tomar decisões mais assertivas, em que todas aquelas situações que envolvem pessoas, você vai ter uma metodologia, e essa metodologia tem que ser focada no seu desenvolvimento humano, né? E aí, muito daquilo que eu estudei do coach vai nos ajudar a entender isso. O coach visa maximizar as competências comportamentais, de forma a dar suporte para o coach, que é o meu cliente, para alcançar os seus objetivos. Então é uma construção que passa por desenvolver o autoconhecimento e entender o próprio comportamento, desde as crenças limitantes até os aspectos favoráveis. E a partir dessa compreensão fica mais fácil então projetar um planejamento eficiente e factível, que vai gerar realização no lugar de novas frustrações. E isso vale especialmente porque todas as conquistas passam diretamente, pela tomada de decisão do coach, do cliente. Afinal, precisamos avançar diariamente e realizar mudanças nos nossos comportamentos nas diferentes fases da nossa vida, pois estamos em constante avanço e o nosso modo de agir, ele não é estático, nós mudamos o tempo todo. O que seria uma escolha hoje pode não ser mais a escolha de amanhã. Comportamentos que são aceitos por uma criança, para o adulto é inaceitável. Por isso que a gente precisa avançar. Então, tudo isso faz parte dessa complexidade inerente à nossa existência. E aí, vale muito a pena a gente analisar algumas diferenças percebidas em diferentes fases da nossa vida. Nós vamos avançando ao modo que a gente vai trabalhando. Então, na nossa infância, os primeiros anos, temos pouca autonomia e mesmo consciência de desenvolver o comportamento. Que possa ir além do instintivo. Se temos fome, sede ou precisamos de uma fralda trocada, qual que é a reação da criança? Chorar. É a maneira simples dela demonstrar uma insatisfação. E é na infância também um período de intenso aprendizado, que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está ensinando às nossas crianças, porque elas estão assistindo os comportamentos dos adultos e estão reproduzindo. Então você tem que ser um bom exemplo para o seu filho, para o seu sobrinho, porque ali vai estar formando todas essas possibilidades. E isso tudo até chegarmos à adolescência e as descobertas é um desconhecido pra gente. E aí, nesse momento, as relações sociais vão se intensificando e existem novas posturas, quando a criança chega na adolescência. E aí ele vai pedir mais liberdade, mais necessidade de tomar suas próprias decisões. E a gente vai seguindo nesse ritmo, de novidades constantes, descobertas até a fase adulta, no qual os nossos objetivos e o início da nossa vida profissional traz várias perspectivas diferentes. E aí, a fase adulta vem com a maturidade. E aí é uma característica cobrada constantemente de quem se torna esse adulto. Aí, aqui a tão sonhada liberdade é uma realidade, exige ações e pensamentos próprios. Afinal, você agora é o responsável pela sua vida. Então, a necessidade de encontrar uma profissão, de atender às expectativas da família, do amigo, são aspectos que pesam e tendem a moldar o seu comportamento humano nessa fase. E eu tenho que ter cuidado com isso, As cobranças também se multiplicam e definem muito o caminho escolhido para seguir. Então, o objetivo claro é alcançarmos o sucesso, independente do conceito individual que ele assuma. Mas isso deixa de lado, isso eu não posso deixar de lado a qualidade de vida. Muitas vezes encaradas, com as pessoas assim, com algo ruim ou até mesmo bom. Mas que eu tenho que ter o meu tempo de hobby, de descanso, para me construir uma boa família, a questão financeira, a parte comportamental, vai estar de acordo com cada momento. E aí é preciso pensar no futuro, nos filhos, na aposentadoria. E as transformações não têm fim. Só tem fim com o final da vida, que é a única certeza que a gente tem para trás. Da vida. E aí eu tenho que avaliar o meu passado e perceber e agir em prol dele. Eu não posso ficar naqueles traumas e reflexos, lá do meu passado. Eu preciso aprender e evoluir. E aí essas experiências vão estar muito relacionadas com a minha experiência vivida.
E aí, seguindo essa lógica, é fácil perceber como os traumas experimentados podem influenciar nas condutas e atitudes. E aí, vale para um nível pessoal e coletivo. Uma pessoa que sofreu um acidente de carro pode ter receio de voltar a dirigir. Por outro lado, a experiência também pode servir para quê? Para que ela passe a ser mais atenta por tudo aquilo que pode colocar ela numa situação vulnerável. E aí a chance da repetição do trauma, ela vai ficar o quê? Mais atento. Ela vai agir. E aí vale para as tragédias coletivas, que vão despertar sentimentos diversos, indignação, medo, emoções aí. E aí nesse aspecto a gente pode encarar os eventos traumatizantes como parte do nosso processo de aprendizado, desse nosso comportamento. E aí a gente precisa falar de alguns fatos curiosos sobre o comportamento humano. Eu ainda vou responder a pergunta do início para vocês. E aí você já parou para pensar em alguns comportamentos bastante comuns que possuímos, mas que não são muito lógicos? Aquela vontade de chorar durante um filme, ou uma música, ou um livro triste? A resposta está na empatia. O que é a empatia, Miriam? É a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, mesmo sabendo que se trata de uma situação fictícia muitas vezes, né? Quem nunca torceu, conversou, né, com a mocinha lá do filme ou da série? Outro fato curioso é o constrangimento gerado pelo silêncio de não falar nada quando estamos próximo a alguém, por exemplo, numa fila do banco. E aí a explicação está como somos acostumados a viver na sociedade e fazer essas trocas. A gente gosta da companhia do outro, né? Então o silêncio é entendido como uma reprovação e reagimos tentando buscar um assunto em comum. Aquele assunto bem bobo, né? Tá calor hoje, né? Então o comportamento humano no ambiente de trabalho também vai ter uma interferência, né? É um todo. Então nessa fase adulta, ela vai estar diretamente relacionada ao que é o universo profissional e os desafios que ele oferece. E a gente precisa então aprender a nos portar dentro dessa lógica organizacional e automaticamente trabalhar para ser ou não aceito. Mas ainda que seja recorrente a busca pelo desenvolvimento na carreira, cada um possui a sua própria maneira de agir para chegar até lá. Então, dentro do comportamento organizacional, a gente tem alguns desafios, né? Cada empresa tem as suas próprias regras, normas, condutas, missões, visões, valores, e entender esse conjunto dessas especificações ajuda com que eu faça para agir da melhor maneira, possivelmente para evitar atitudes equivocadas. Então eu preciso ter criatividade, né? Para quê? Gente, para avançar, nunca abandone sua criatividade. Oferecer soluções inovadoras é fundamental para a empresa, né? É justamente trabalhar a solução dos problemas. Então, resumindo tudo que eu falei até aqui, o comportamento humano não é estático, ainda é que previsível em certos casos, sempre que o sujeito tem essas alterações. Elas são condicionadas por fatores muito diversos, né? Além de tudo aquilo que já citamos sobre a realidade no qual uma pessoa está inserida, os pequenos detalhes do meu dia a dia podem fazer grandes diferenças. Uma briga com um amigo, uma chegada de uma gripe, uma gentileza inesperada. Mesmo nós, às vezes, nos surpreendemos como reagimos diferente em algumas situações, né? Então, ao falar do comportamento humano, você deve ter reparado que nós referimos algumas vezes ao autoconhecimento, o quanto você precisa se autoconhecer. E o motivo é simples: para entender o todo, o outro, precisamos primeiro para olhar para dentro de nós mesmos. Se você é incapaz de saber o que move as suas ações, fica difícil se relacionar com outras pessoas e colocar no lugar delas para ter empatia e parar de julgar. Da mesma forma, evoluir como pessoa ou profissional depende de reconhecer os seus pontos a corrigir, as virtudes a serem exploradas. Como você deve ter reparado, entender o comportamento humano não é algo exatamente simples, pois envolve inúmeras variáveis. Então é importante ter noções mínimas de por que agimos como agimos diante da vida. E isso também entender um pouco de quem somos no mundo. Individualmente, também vale fazer reflexão e olhar para dentro de si.
Será que os seus comportamentos representam quem você gostaria de ser? Você está vivendo a vida que você quer ser? Quer? Fica o questionamento e a oportunidade de sempre desenvolver novas competências e evoluir. A responsabilidade é sua. Aproveite para pensar e trabalhar um pouquinho aqui, né? O que é um pouquinho aqui, Miriam? Deixar o seu comentário, deixar a hashtag Miriam me ensina, né? Isso é o nosso papel para essa evolução. E falar do comportamento humano sem voltar à nossa pergunta lá do início. O que é mais difícil, mudar uma crença ou um comportamento? Eu vou responder aqui para você. No final do nosso vídeo, eu tenho o papel de te falar. Crença está muito relacionada àquilo que eu vou fazer no futuro, né? Eu creio que na segunda-feira eu vou iniciar a minha dieta. Eu creio que na segunda-feira eu vou ler um livro. Eu creio que depois de amanhã eu vou fazer algo. Então, a crença está muito relacionada ao meu futuro, a uma modificação do meu futuro. Agora o comportamento está aqui, está no agora. E falar de comportamento sem falar aqui agora é a mudança do agora. Então, Miriam, o que é mais fácil mudar? A crença do futuro ou o comportamento aqui agora? O mais fácil de mudar é a crença, porque está no futuro e ela ainda não chegou. Então, vou daqui tantos dias começar meu regime para emagrecer. Agora o comportamento é agora, sabe? Assistindo um lanche que você está comendo, às vezes uma comida aí, assistindo vídeo, né? Você está comendo uma comida gordurosa. Faça as melhores escolhas, faça o comportamento aqui agora, faça as decisões corretas que você precisa ter na sua vida. Isso depende do seu comportamento. Para de enrolar você mesmo, para de jogar para o amanhã. Age agora. Quer começar a ler um livro? Comece a ler agora. Miriam, eu não gosto de ler. Começa escutando, tem audiobook hoje. Você não tem mais desculpa. Hoje tá aí tudo facilitando a nossa vida. Pare de dar desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Começa a agir por você. Por que vários vídeos meus eu trabalho muito? Você trabalhando as ferramentas, né? Inclusive eu peço para você voltar. Tem um vídeo sobre autofeedback. Tem um vídeo do autoconhecimento. Tudo isso é para fazer você avançar. Sabe por quê? Eu aprendi, apliquei na minha vida, eu tive resultados fascinantes. Hoje eu quero levar isso para o mundo. Quando eu falo da minha corrente do bem, é ensinando aquilo que eu pratiquei na minha vida, né? Eu pratiquei, eu já contei para vocês em relação ao meu emagrecimento, em relação à minha questão financeira. Eu faço diariamente. É fácil, Miriam? Sempre me perguntar, para Miriam é fácil. Não, gente, não é. Eu sou um ser humano, tal como qualquer um. Só que hoje eu desenvolvi metodologias que faz com que eu trabalhe a minha procrastinação. Gente, então eu sou procrastinadora, só que hoje eu sei onde eu vou procrastinar e eu começo a agir de uma forma diferenciada. E como que eu sei? Porque eu fui estudar a pessoa mais importante, que sou eu mesma, né? Isso é fundamental para o nosso avanço. A gente precisa estar atento a isso. Hoje eu estou cada vez mais atenta a essas modificações. Então hoje quando eu vou procrastinar, eu vejo que eu vou procrastinar, eu procrastino de uma forma mais, vou falar assim, que vai trazer meu resultado, né? Então eu vou lá e vejo um vídeo no YouTube, né? Quando eu tô cansada, às vezes eu tô montando aula e aí eu canso ali, eu falei, nossa, deixa eu aprender um pouquinho. Aí eu vou ver aquela forma que seja mais produtiva, mas eu procrastino, né? Hoje eu venho numa corrente para não procrastinar em relação à atividade física, porque quem faz um processo de emagrecimento ainda assim começa com a procrastinação, né? Então, com a pandemia aí, como todo mundo, né, eu acabei engordando. Então hoje eu tô voltando a esse meu foco. Engordei 5 quilos e é muito mais difícil chegar na casa dos 40 e emagrecer, né, do que foi. Eu falo, cada dia a gente acha que cada dia é um dia a mais. Na verdade, cada dia é um dia a menos, porque a única certeza que nós temos é que vamos morrer. Então, a vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela. Então, vá curtir a sua vida e entendendo você, para você avançar. As mudanças precisam ser constantes. O que você faz? Se você faz o que você sempre fez, não terá mais os mesmos resultados, porque está em evolução. Então, eu preciso evoluir. Então, eu preciso identificar tudo isso.
ok? Então essas são as minhas dicas aqui para você entender esse comportamento humano, para você entender de você. Você é um ser humano que está ali e precisa evoluir. E eu trago cada vez mais aqui no nosso canais formas de você evoluir. É esse o meu papel, o meu compromisso, né? O canal é muito do desenvolvimento humano e profissional, por isso que eu sempre trago aquilo do dia a dia para dentro da empresa. Hoje eu trabalho com mentoria, né, de liderança dentro das organizações, no desenvolvimento dessas lideranças mesmo, em técnicas, em ferramentas, e tudo aquilo que eu repasso para eles é aquilo que eu vivenciei e deu resultado. E é isso muito importante, eu testo antes de falar, tá? Então é esse o meu compromisso. Aplique na sua vida aquilo que você está aprendendo. Você só vai ter resultado se você agir por você mesmo. A transformação precisa da ação para transformar aquilo que é seu alvo em algo que é a sua conquista. Espero que você entenda isso. Espero que você aplique tudo isso que você vê no nosso canal. Só assim teremos essa grande onda do bem, essa grande onda da transformação do mundo no qual nós estamos e que a gente pode cada vez mais construir. Isso me faz relembrar uma parábola que vai falando sobre a questão de um beija-flor, tá? A floresta inteira pegando fogo, todos os animais fugindo, todos, menos o beija-flor. O beija-flor vai lá no rio, pega a gotinha que cabe dentro do biquinho dele, vai lá no fogo e joga. E ele vai fazendo isso constantemente. E aí vem um elefante e fala com ele assim: beija-flor, foge que você vai morrer. Você acha que com essa gotinha você vai apagar o fogo? E aí o beija-flor fala: eu posso até não apagar, mas eu tô fazendo a minha parte. E é isso que eu tento repassar para vocês nesse meu canal aqui com vocês. Eu tô fazendo a minha parte, eu quero muito que você faça a sua. Por isso eu vou pedir para você curtir, compartilhar e vamos juntos fazer com que essa corrente que eu tanto acredito do bem faça uma transformação e haja por você, seja a sua diferença. Vamos com tudo, te espero no próximo vídeo e deixa aí, hashtag Miriam me ensina, que eu vou ter o maior prazer em trazer vídeos novos para vocês, para ajudar você a evoluir. Vamos com tudo. Até mais. Bye!